Vivemos em uma era onde a informação abunda, mas a sabedoria escasseia. A velocidade das redes, a enxurrada de opiniões e a constante urgência por decisões transformaram o mundo num grande campo de ruídos. No meio dessa confusão, muitos cristãos se sentem perdidos, tentando discernir o que é certo, o que é vontade de Deus e o que é apenas fruto de pressões externas. Tiago, capítulo 1, versículo 5, permanece ali, silencioso, como um farol deixado de lado em meio à neblina. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. Não se trata de um convite vago, mas de uma promessa sólida, que muitos têm negligenciado por não compreender seu poder. O problema não é a ausência de informação, mas o excesso dela. Cada notificação, cada opinião de especialista, cada verdade propagada aos quatro ventos disputa espaço com a voz do alto. Essa superexposição gera confusão e no coração do discípulo uma inquietação. Como saber se estou no caminho certo? Como interpretar corretamente os sinais? Há uma sensação crescente de sobrecarga espiritual e emocional, pois se tornou difícil separar o que é direção divina daquilo que é apenas barulho. Esse contexto nos leva a refletir sobre o silêncio das promessas que não são ativadas. A promessa feita por Tiago é clara, objetiva e acessível. Deus não apenas possui a sabedoria, ele deseja concedê-la. Mas para muitos, essa palavra permanece inoperante porque foi esquecida ou diluída em meio à complexidade do cotidiano. No entanto, a sua força continua intacta, esperando apenas que alguém a reivindique com fé e disposição para ouvir. O esquecimento dessa promessa revela um sintoma espiritual profundo. Estamos tentando resolver problemas espirituais com ferramentas humanas. A sabedoria que vem do alto não pode ser substituída por conselhos populares, fórmulas de autoajuda ou mesmo por experiências acumuladas. A sabedoria de Deus transcende o que é lógico aos nossos olhos e nos capacita a ver com clareza onde antes havia neblina. O convite é simples e desafiador. Precisamos resgatar essa promessa como um tesouro perdido. Diante de tantos caminhos possíveis, Tiago não oferece uma fórmula mágica, mas aponta diretamente para a fonte. Quem deseja encontrar direção em meio ao caos não precisa de mais ruído, precisa de revelação. E a revelação nasce quando alguém se lembra do que Deus já garantiu, mas que foi temporariamente esquecido por muitos. E no meio de tantos ruídos, quem encontra direção no que é eterno se torna luz no caminho dos outros. Por isso, se valoriza conteúdos que iluminam com profundidade, já sabe. Clique para se inscrever. Tem muito mais revelação chegando. E você não vai querer perder o que o céu ainda tem para falar. Ao escrever sua carta, Tiago não estava elaborando um tratado teológico frio ou uma filosofia de vida. Ele escrevia com o coração de um pastor que via seu povo espalhado, sofrendo provações, sendo pressionado por dentro e por fora. E nesse cenário, ele aponta para algo essencial: sabedoria. Não estratégias, não força, não fuga, mas sabedoria. O texto de Tiago, capítulo 1, versículo 5, é um clamor pastoral, um grito amoroso que emerge no meio do sofrimento humano. A sabedoria que Tiago menciona não é a que se adquire apenas com idade ou leitura. É a habilidade de ver as coisas com os olhos de Deus, de tomar decisões alinhadas com a vontade do céu, mesmo quando tudo ao redor parece empurrar para a direção oposta. Essa sabedoria é descrita no capítulo 3 da mesma carta como sendo pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. Ou seja, não se trata apenas de conhecimento, mas de uma postura espiritual que influencia cada ação. É significativo que Tiago introduza esse tema logo após falar sobre provações e perseverança.
Ele entende que o momento da dor é quando mais precisamos de discernimento. No calor da pressão, somos tentados a agir por impulso, a escolher o caminho mais curto ou a resposta mais imediata. Porém, é exatamente nesses momentos que a sabedoria divina se faz necessária para impedir que decisões erradas agravem ainda mais a situação. O clamor por sabedoria, portanto, não é um apelo intelectual, mas um pedido por sobrevivência espiritual. É reconhecer que a vida não pode ser vivida com base apenas nas emoções ou na lógica humana. Quando alguém ora pedindo sabedoria, está dizendo a Deus: eu não sei o que fazer, mas tu sabes. E essa confissão de dependência é exatamente o que abre os céus para uma resposta. O coração do texto não está apenas em pedir sabedoria, mas em confiar que Deus a dará generosamente. Essa confiança precisa ser restaurada em nosso meio. Não há vergonha em admitir que precisamos de direção, de respostas, de luz em meio à escuridão. Tiago não nos julga por estarmos confusos. Ele nos lembra que existe uma saída, e ela começa com um pedido sincero por sabedoria celestial. Num mundo que valoriza diplomas, títulos e especializações, é fácil confundir sabedoria com inteligência. Mas Tiago faz uma distinção clara, ainda que implícita. A inteligência pode ser treinada, ampliada com estudo e esforço humano. Já a sabedoria que vem do alto é um dom, uma capacitação divina que vai além da lógica. Inteligência pode resolver problemas. Sabedoria evita que eles sejam criados. E essa diferença, quando compreendida, muda destinos. Pessoas inteligentes podem construir grandes empresas, fazer discursos eloquentes, conduzir debates com maestria, mas é a sabedoria que sustenta relacionamentos, administra crises com serenidade e reconhece a hora certa de falar ou calar. A Bíblia está repleta de exemplos de homens inteligentes que fracassaram por falta de sabedoria e de pessoas simples que transformaram realidades por discernirem o que era certo aos olhos de Deus. A sabedoria bíblica é prática, não teórica. Ela se manifesta em atitudes, em decisões diárias, em posturas humildes. É o agricultor que sabe quando plantar e quando colher. É o pai que orienta o filho com mansidão. É o líder que busca conselhos antes de agir. Em outras palavras, é o reflexo do caráter de Deus operando na vida humana de forma concreta. Tiago nos convida a buscar esse tipo de sabedoria porque ele sabe que ela não pode ser fabricada nem simulada. Ela é concedida por Deus àqueles que pedem com sinceridade, reconhecendo sua necessidade. Isso significa que não importa o nível de estudo ou experiência de alguém, todos estão igualmente aptos a receber sabedoria do alto, desde que peçam com fé. Compreender essa distinção traz liberdade. Liberdade para reconhecer limitações sem culpa, para buscar ajuda sem medo de parecer fraco, para tomar decisões baseadas em princípios eternos e não apenas em cálculos humanos. Quando um coração se abre para receber sabedoria divina, ele passa a enxergar além do óbvio, a discernir o invisível e a caminhar em segurança, mesmo em tempos incertos. Uma das declarações mais profundas e frequentemente ignoradas em Tiago, capítulo 1, versículo 5, é que Deus a todos dá liberalmente e o não lança em rosto. Esta expressão é carregada de graça. Em outras palavras, o Senhor não apenas concede sabedoria, mas o faz com generosidade e sem humilhar quem pede. Em um mundo onde os pedidos são frequentemente respondidos com impaciência ou cobrança, essa revelação muda tudo. Deus não ridiculariza nossa ignorância, não se irrita com nossas dúvidas e não guarda registros das vezes em que falhamos por falta de discernimento. Quantas pessoas deixaram de buscar sabedoria do alto por acreditarem que não são dignas, que pediram demais ou que já erraram demais para serem ouvidas de novo?
A religiosidade distorcida pinta um Deus impaciente, severo, que só ouve os espiritualmente perfeitos. Mas Tiago revela um pai disposto a dar, e dar de novo, sem expor, sem jogar na cara, sem colocar peso sobre quem já está sobrecarregado. Isso nos convida a um relacionamento mais íntimo e confiante, onde o medo cede lugar à ousadia da fé. Esse detalhe também confronta uma cultura que valoriza o mérito pessoal. No reino de Deus, sabedoria não é uma conquista de currículos espirituais, mas uma concessão de amor. É por isso que o texto ecoa o coração de Jesus, que em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11, ensina que se até os pais terrenos sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o que for necessário àqueles que pedirem. Esse é o mesmo Pai descrito por Tiago, liberal, amoroso e sem lançar em rosto. O fato de Deus não envergonhar quem pede revela seu desejo de aproximação. Ele não está interessado apenas em resolver problemas, mas em fortalecer o relacionamento. Cada pedido sincero por sabedoria é uma ponte entre a fraqueza humana e a suficiência divina. E essa ponte é sustentada pela graça, não pela cobrança. Portanto, ao nos aproximarmos de Deus em busca de sabedoria, devemos lembrar que não estamos entrando em uma sala de julgamento, mas nos braços de um Pai que se alegra em nos ver buscando a direção certa. Esse detalhe aparentemente pequeno, o de não lançar em rosto, é, na verdade, a base que sustenta a confiança daqueles que se atrevem a pedir novamente, mesmo depois de tantas quedas. Antes de falar sobre sabedoria, Tiago introduz sua carta falando sobre provações. No início do capítulo 1, ele exorta os leitores a terem grande gozo quando caírem em várias tentações, pois a prova da fé produz paciência. Isso não é acidental. Existe uma ligação direta entre provação e sabedoria. São as tensões da vida que revelam nossa real necessidade de direção do alto. As dificuldades funcionam como o terreno onde a verdadeira sabedoria pode ser plantada, cultivada e amadurecida. Muitos oram por sabedoria, esperando que Deus os livre das tempestades. No entanto, a sabedoria frequentemente é dada para que saibamos como navegar dentro delas. Não é um bilhete de saída do sofrimento, mas um mapa celestial para atravessá-lo com discernimento. As provações desestabilizam o que é superficial e expõem a fragilidade das nossas certezas humanas. É nesse momento que a sabedoria do alto se torna vital, pois nos mostra o que é eterno em meio ao que está ruindo. A figura do agricultor é uma das mais recorrentes na Bíblia, e ela nos ajuda a entender esse princípio. Nenhuma semente floresce no concreto da zona de conforto. A terra precisa ser revolvida, ferida, preparada. Da mesma forma, a alma precisa ser mexida pelas provações para tornar-se solo fértil para a sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículo 11 ao 12, afirma que o Senhor corrige a quem ama, como o pai ao filho a quem quer bem. E muitas vezes, essa correção vem por meio de situações difíceis que nos ensinam o que livros jamais ensinariam. Enfrentar provações com sabedoria é o que transforma o deserto em sala de aula espiritual. Enquanto a dor quer nos calar, a sabedoria nos dá voz. Enquanto a pressão quer nos dobrar, a sabedoria nos ensina a permanecer firmes. Enquanto a escuridão tenta nos confundir, a sabedoria ilumina nossos passos. E cada pessoa que aprende a enxergar os momentos difíceis como oportunidades de crescimento passa a viver de maneira mais profunda e centrada. Diante disso, podemos afirmar com clareza: a sabedoria não floresce no isolamento do conforto, mas no calor das provações. É ali, quando tudo parece escapar de nossas mãos, que o céu se inclina para nos ensinar os segredos que não se encontram em lugar algum,
a não ser na presença do próprio Deus. No cerne da promessa de Tiago está um chamado direto e sem rodeios: peça a Deus. Não há fórmulas elaboradas, nem exigência de condições excepcionais. Basta pedir. Esta simplicidade carrega uma profundidade extraordinária. Deus, que conhece todas as coisas, espera que o ser humano reconheça sua limitação e, com humildade, verbalize sua necessidade. O pedido abre espaço para a ação divina. Quem não pede, permanece com o que tem. Quem pede, ativa o fluir do céu sobre sua mente e coração. O ato de pedir é, por si só, um reconhecimento de dependência. É admitir que o entendimento humano não é suficiente. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Deus convida: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso revela que há um universo inteiro de sabedoria reservado para aqueles que se dispõem a clamar. Pedir não é uma formalidade, é uma postura de fé. Muitos imaginam que sabedoria virá de forma automática com o tempo ou com a experiência, mas Tiago nos lembra que ela deve ser solicitada. Não é uma herança inevitável, é uma dádiva pedida. A oração, nesse contexto, torna-se uma ferramenta de transformação, não apenas de comunicação. Quando se ora pedindo sabedoria, a mente começa a ser moldada, os olhos espirituais se abrem e os pés encontram caminho firme. Contudo, há um detalhe importante: é a Deus que se deve pedir. Não à própria consciência, não às opiniões populares, não aos métodos humanos. É a fonte que dá a forma. Isso exige quebrar o orgulho, silenciar as vozes de autossuficiência e voltar-se para o Senhor como a única resposta real. O verdadeiro milagre da sabedoria começa quando a alma deixa de lutar sozinha e se rende à fonte de todo o entendimento. Pedir sabedoria é simples, mas não é superficial. Cada oração que nasce do desejo de acertar o alvo do céu carrega poder para transformar decisões, curar relacionamentos e realinhar destinos. Quem aprende a pedir constantemente nunca anda na escuridão por muito tempo, pois a sabedoria que vem do alto sempre responde ao clamor sincero de um coração dependente. Tiago continua sua instrução dizendo que, ao pedir, é necessário pedir com fé, não duvidando. A sabedoria do alto não é uma resposta mecânica, mas uma dádiva que flui em direção a corações que creem. A dúvida não é apenas um sentimento humano comum, ela é descrita como um obstáculo espiritual. Quando alguém duvida, a mente se fragmenta, o coração se divide e o céu parece se fechar. O texto não está falando de uma fé perfeita, mas de uma fé firme o suficiente para confiar que Deus responde. Essa confiança ativa o movimento sobrenatural da sabedoria. Duvidar não é simplesmente ter medo ou incerteza, mas é questionar o caráter de Deus. É como se disséssemos: será mesmo que Ele quer me ajudar? Ou ainda, será que Ele é bom o suficiente para me responder? A dúvida é corrosiva, porque mina a base do relacionamento. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, e que é necessário crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, o problema não está apenas em pedir, mas em como se pede. A fé verdadeira não depende de evidências visíveis. Ela é construída sobre a convicção da natureza imutável de Deus. Ele prometeu dar sabedoria, e essa promessa é suficiente para manter nossa expectativa viva. Quando a dúvida entra, ela nos transforma em juízes da fidelidade divina, avaliando se Deus fará ou não conforme nossas expectativas. Mas a fé, por outro lado, descansa na certeza de que Ele faz o que é melhor, mesmo que seja de forma diferente do que imaginamos.
É importante entender que duvidar não nos faz menos amados por Deus, mas nos impede de acessar o que Ele já disponibilizou. O fluxo da sabedoria é interrompido quando o canal da confiança está entupido. O coração que hesita, segundo Tiago, é semelhante à onda do mar, agitada, instável, levada pelo vento. Esse tipo de instabilidade não é compatível com a sabedoria que vem do alto, que é firme, pacífica e segura. Por isso, ao clamar por sabedoria, precisamos purificar nosso interior das vozes que tentam sabotar nossa fé. A oração precisa vir acompanhada de um posicionamento. Senhor, mesmo sem ver, eu confio. Mesmo sem entender, eu espero. Essa fé, ainda que pequena, quando sincera, abre as comportas do céu e traz respostas que ultrapassam a compreensão humana. Tiago descreve o homem de ânimo dobre como alguém instável em todos os seus caminhos. Este é um dos alertas mais sérios da carta, pois fala de uma condição interna que impede qualquer avanço espiritual consistente. Ter ânimo dobre é viver dividido entre dois senhores, entre fé e medo, entre obediência e conveniência. Essa duplicidade paralisa, bloqueia a sabedoria e torna a vida um ciclo repetitivo de erros e arrependimentos. Essa divisão não é sempre visível. Muitas vezes o cristão vive aparentemente firme, mas por dentro está fragmentado. Ora confia, ora desconfia. Em um dia ora com fervor, no outro silencia tomado pela dúvida. Essa oscilação rouba a estabilidade emocional e espiritual, criando um tipo de espiritualidade superficial. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias confronta o povo com uma pergunta direta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? A indecisão prolongada é um sinal claro de um coração dividido. O problema do ânimo dobre é que ele afeta todas as áreas. Uma pessoa instável espiritualmente não consegue discernir corretamente decisões profissionais, relacionamentos ou até mesmo ministérios. A sabedoria que deveria alinhar a vida é ofuscada pela constante mudança de posicionamento. É como tentar acender uma vela em um vendaval. Não importa quantas vezes se tente, a instabilidade do ambiente impede que a chama permaneça. A cura para essa condição começa com uma escolha radical: alinhar o coração com Deus por inteiro. Não há sabedoria onde há duplicidade. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 24, que ninguém pode servir a dois senhores. A sabedoria do alto exige um coração inteiro, não dividido entre desejos contraditórios. É preciso haver rendição plena para que a luz da verdade penetre os recantos mais escuros da alma. Libertar-se do ânimo dobre é abrir caminho para que a sabedoria flua com liberdade. É dar um basta à hesitação e se posicionar com clareza diante de Deus. Somente um coração resolvido é capaz de ouvir a voz do alto e caminhar com firmeza em direção ao propósito divino. A sabedoria não habita em mentes instáveis, mas encontra morada em quem decidiu de uma vez por todas confiar plenamente no Senhor. A história de Salomão é um retrato vívido do que acontece quando se faz o pedido certo com o coração certo. Em 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 12, Deus aparece a Salomão e lhe oferece o que quiser: riquezas, honra, longos anos. Mas o jovem rei pede sabedoria e conhecimento para governar bem o povo de Deus. Esse pedido tocou o coração divino e a resposta foi imediata. Não só lhe foi concedida a sabedoria, como também tudo o que não havia pedido. Salomão entendeu que o essencial era a capacidade de discernir com justiça e clareza. Esse episódio nos ensina que a sabedoria é mais valiosa do que qualquer bem terreno. Salomão poderia ter optado por segurança, por prosperidade, por fama,
mas ele escolheu aquilo que sustentaria todas as outras coisas. A escolha revelou seu coração. Ele sabia que, sem sabedoria, até as maiores bênçãos poderiam se tornar maldições. Isso nos confronta com nossas próprias prioridades em oração. Estamos pedindo sabedoria ou apenas alívios temporários? A sabedoria concedida a Salomão não era apenas intelectual. Ela se manifestou em decisões que impactaram a nação, como o famoso julgamento entre as duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. Com sensibilidade e firmeza, ele trouxe à tona a verdade sem recorrer à força. A sabedoria do alto produz soluções que encantam, desarmam e revelam o que está oculto. É uma luz divina que expõe intenções e promove justiça. Vale notar que Salomão não pediu sabedoria para si, mas para servir melhor ao povo. Esse detalhe revela uma chave espiritual poderosa. Deus se agrada de pedidos que têm como motivação o bem coletivo e o cumprimento do propósito dele na terra. O Senhor está pronto para derramar sabedoria sobre aqueles que desejam usá-la, não para domínio pessoal, mas para glorificá-lo em suas responsabilidades. Seguindo o exemplo de Salomão, devemos refletir sobre o teor dos nossos pedidos. Será que estamos buscando sabedoria para nos tornarmos respostas para os dilemas ao nosso redor? Ou estamos apenas interessados em facilidades? O tipo de oração que move o céu é aquela que alinha desejo pessoal com o propósito eterno. E quando essa oração é feita, o reino responde com generosidade e transforma vidas, famílias e até nações inteiras. Muitos esperam que a sabedoria divina chegue em meio a trovões, sinais visíveis ou experiências sobrenaturais arrebatadoras. No entanto, a Bíblia revela que Deus, com frequência, escolhe o silêncio como canal para suas respostas mais profundas. Quando o profeta Elias fugiu para o deserto, exausto e confuso, esperava encontrar Deus em manifestações poderosas. Mas, conforme registrado em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 11 ao 12, o Senhor não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava numa voz mansa e delicada. A sabedoria que vem do alto também se comunica assim, no íntimo, no silêncio, na quietude. Essa realidade desafia uma geração viciada em barulho. Vivemos conectados, acelerados, reagindo o tempo todo. Esperamos que Deus fale na mesma frequência do mundo, mas o Espírito Santo age em outra cadência. O silêncio não é ausência de resposta, é o convite para um tipo de escuta mais profunda. É quando os sentidos naturais se calam que a sabedoria do alto pode ser percebida com clareza. Muitas vezes, Deus não responde com palavras, mas com convicções interiores, com paz que excede o entendimento, como Paulo descreve em Filipenses capítulo 4, versículo 7. O silêncio também nos leva ao confronto interno. Sem distrações, somos obrigados a lidar com as vozes que realmente habitam em nós. O medo, a ansiedade, a vaidade, a pressa. E ali, no confronto silencioso, a sabedoria começa a nascer, não como uma voz exterior, mas como uma luz que ilumina o caminho de dentro para fora. O Senhor está mais interessado em formar sabedoria dentro de nós do que apenas transmitir respostas prontas. É nesse ambiente de silêncio que aprendemos a discernir os pequenos sussurros do céu. Aquilo que parece ausência é, muitas vezes, o processo de amadurecimento da fé. Deus quer formar ouvidos espirituais e isso exige treinamento. A sabedoria não grita, ela sussurra. E quem aprende a escutar em meio ao silêncio se torna capaz de tomar decisões com base em direção divina, mesmo sem grandes sinais visíveis. Portanto, quando parecer que o céu está calado, talvez seja o momento exato em que Deus esteja gerando sabedoria dentro de você.
É na quietude que se alinham pensamentos, se purificam intenções e se acalma o coração. O silêncio, longe de ser abandono, é frequentemente o berço onde a sabedoria nasce e cresce com profundidade. Vivemos dias em que o engano assumiu formas sutis e sedutoras. Vozes surgem por todos os lados, opiniões travestidas de verdades, doutrinas disfarçadas de revelações, líderes carismáticos com discursos persuasivos. Em tempos como estes, o que mais precisamos não é de mais informação, mas de discernimento. E esse é um dos frutos mais nobres da sabedoria do alto. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus alertou que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas, capazes até de enganar os escolhidos. O engano não virá feio, virá convincente. A sabedoria que vem de Deus nos capacita a perceber além da superfície. Ela não julga pela aparência, mas pelo espírito. Ela não se impressiona com eloquência, mas busca coerência com a palavra. E esse tipo de discernimento não se adquire com velocidade, mas com profundidade. A pressa é inimiga da sabedoria, pois decisões precipitadas muitas vezes abrem portas para grandes decepções. Saber esperar o tempo certo de agir também é fruto da sabedoria que vem do alto. Essa urgência por sabedoria é ainda mais evidente quando observamos o cenário espiritual. Muitas doutrinas têm surgido carregadas de promessas, mas desprovidas da essência de Cristo. A sabedoria do alto nos ensina a identificar o que é central e o que é periférico, o que edifica e o que apenas emociona. Como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. É esse discernimento que separa os firmes dos enganados. A geração atual corre o risco de se alimentar de verdades fragmentadas, sem raiz, sem cruz, sem renúncia. E sem sabedoria, até mesmo o zelo pode se transformar em religiosidade dura e a liberdade em libertinagem. A sabedoria nos protege não apenas do erro doutrinário, mas também dos desvios morais e emocionais que destroem vidas aos poucos. Ela age como um filtro espiritual, examinando motivações, intenções e consequências antes que seja tarde. Buscar essa sabedoria é mais do que um ato devocional, é uma urgência estratégica. É a diferença entre permanecer firme ou ser levado por todo o vento de doutrina. É um clamor que precisa ser renovado diariamente. Senhor, ensina-me a discernir. Quem anda com sabedoria não apenas sobrevive em tempos de engano, mas se torna um farol para aqueles que ainda estão sendo seduzidos por vozes sem raiz na verdade. A verdadeira sabedoria nunca anda sozinha. Ela caminha de mãos dadas com a humildade. Onde há soberba, a sabedoria se retira. Tiago reforça essa ideia em sua carta, no capítulo 3, versículo 13, perguntando: Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. A sabedoria do alto não é altiva, nem busca provar seu valor. Ela se manifesta em atitudes mansas, em palavras ponderadas, em gestos que revelam um coração ensinável. A humildade é o solo fértil onde a sabedoria germina. É ela que nos faz reconhecer que não sabemos tudo, que erramos, que precisamos aprender. O orgulhoso recusa conselhos, ignora correções e despreza os sinais de Deus. Já o humilde permanece com o coração aberto, atento às instruções, disposto a mudar. Essa postura é o que atrai o favor divino. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 2, está escrito: Com os humildes está a sabedoria. Não é uma coincidência, é um princípio do reino. É importante lembrar que humildade não é fraqueza, mas força sob controle. A pessoa humilde não se rebaixa, ela se posiciona com sobriedade.
Ela sabe seu lugar diante de Deus e diante dos outros, e por causa disso, torna-se um canal confiável para a sabedoria do céu. Deus não confia seus segredos a quem busca glória própria, mas àqueles que desejam apenas obedecer e servir. A relação entre sabedoria e humildade também se manifesta no trato com o próximo. Aquele que possui sabedoria verdadeira não humilha, não domina, não impõe. Ao contrário, ele instrui com paciência, ouve com atenção e responde com graça. Ele entende que saber mais não é sinal de superioridade, mas de responsabilidade. E essa consciência molda seu comportamento com os outros. Quem deseja sabedoria precisa primeiro cultivar humildade. É na rendição sincera, no reconhecimento das próprias limitações, que Deus encontra espaço para derramar direção. Humildade abre portas que a arrogância jamais alcançará. E quando essas duas virtudes se encontram, nascem líderes que inspiram, conselheiros que edificam e servos que refletem o caráter do próprio Cristo. Há momentos em que oramos pedindo sabedoria e esperamos uma resposta imediata, uma frase clara, uma direção pontual. Contudo, Deus, em sua pedagogia divina, muitas vezes responde com processos. Ele não nos entrega apenas uma resposta pronta, mas nos insere em experiências que nos amadurecem e moldam nossa capacidade de discernir. Essa resposta não vem com sons audíveis, mas com etapas silenciosas e transformadoras. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Moisés lembra ao povo que Deus os guiou pelo deserto, para os humilhar, para os provar, para saber o que estava no coração de cada um. O deserto, então, foi a resposta. A sabedoria que realmente transforma não se adquire em um instante, mas é forjada ao longo do tempo. Deus usa situações específicas para expandir nossa visão, desenvolver paciência, fortalecer nossa fé e revelar quem somos de verdade. Em vez de dizer, faça isso ou aquilo, o Senhor nos conduz por caminhos onde aprendemos a ouvir sua voz no meio das escolhas, nas consequências e nos desafios. Ele prefere formar um caráter sábio do que apenas oferecer soluções pontuais. Esse processo pode ser desconfortável. Às vezes parece que estamos sendo ignorados, mas na verdade estamos sendo preparados. José, por exemplo, pediu direção, recebeu sonhos, mas passou por rejeição, prisão e esquecimento antes de ver a realização do plano de Deus. E foi nesse percurso que ele se tornou sábio o suficiente para governar o Egito. A sabedoria de José não veio dos sonhos, mas dos anos de dependência e silêncio, conforme Gênesis capítulo 41, versículo 39, quando Faraó reconhece: não há ninguém tão entendido e sábio como tu. É comum querer pular etapas, buscar atalhos, mas a sabedoria que realmente nos capacita a viver segundo a vontade de Deus exige processo. Os dias difíceis, as orações aparentemente sem resposta, as decisões que parecem não fazer sentido no início. Tudo isso é parte da resposta de Deus. Ele não quer apenas nos orientar no momento, ele quer nos transformar para toda a vida. Por isso, quando você pedir sabedoria e não ouvir nada de imediato, não conclua que Deus está em silêncio. Observe o que Ele está formando em você. Cada desafio pode ser uma lição, cada atraso uma preparação, cada frustração um ajuste de rota. A sabedoria do alto não é um pacote entregue no ato, mas uma construção divina realizada com paciência, propósito e profundo amor. Um dos maiores impedimentos para receber sabedoria do alto é a ilusão de que já sabemos o suficiente. A autossuficiência espiritual é sutil, mas devastadora. Ela se instala quando acumulamos experiências, memorizamos versículos, servimos na igreja e, aos poucos, começamos a confiar mais no que já aprendemos do que na voz viva de Deus.
Essa postura fecha o coração para novas instruções e transforma o cristão em um repetidor de fórmulas, e não em alguém guiado pela revelação contínua. Em Provérbios capítulo 3, versículo 7, está o alerta: não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. A sabedoria verdadeira exige um espírito sempre disposto a aprender. Não importa há quanto tempo estamos na caminhada cristã, se não houver humildade para reconhecer que Deus sempre tem mais a ensinar, nos tornamos cegos espiritualmente. A autossuficiência nos impede de ouvir conselhos, de receber correções e de perceber quando estamos nos desviando da rota. E o mais perigoso é que, muitas vezes, o autossuficiente não percebe sua condição, pois já não ouve mais ninguém, nem mesmo o Espírito Santo. A Bíblia nos mostra que até os homens mais usados por Deus tiveram momentos de dependência extrema. Moisés, apesar de ter conduzido o povo com firmeza, reconhecia que sem a presença de Deus não poderia dar um passo. Êxodo capítulo 33, versículo 15. Davi, mesmo sendo um rei experiente, constantemente buscava direção nas decisões de guerra. Paulo, o apóstolo das nações, afirmava que nada sabia como convinha saber, conforme registrado em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Esse espírito de constante busca é o que mantém viva a fonte da sabedoria divina. A autossuficiência também nos torna seletivos naquilo que queremos ouvir. Rejeitamos palavras que confrontam, evitamos mensagens que expõem nossas fraquezas e buscamos apenas confirmações para o que já decidimos no coração. Esse tipo de filtro espiritual contamina nossa percepção e nos afasta da sabedoria pura, que muitas vezes vem em forma de confronto amoroso, exortação ou redirecionamento inesperado. Reconhecer a necessidade contínua de sabedoria é um sinal de maturidade, não de fraqueza. Somente os verdadeiramente sábios sabem que precisam continuar aprendendo. A dependência diária do Espírito é o antídoto contra a autossuficiência. E quando esse coração rendido se mantém diante de Deus, ele continua a derramar entendimento, clareza e discernimento para cada nova estação da vida. Ao longo dos séculos, a Igreja sempre enfrentou desafios complexos que exigiam mais do que estratégias humanas. Em Atos capítulo 15, por exemplo, vemos a Igreja primitiva diante de uma grande tensão. Como integrar os gentios sem impor o peso da lei judaica? A resposta não veio de uma votação apressada, mas de oração, discussão com temor e dependência total da direção do Espírito Santo. Esse padrão nos mostra algo urgente para os nossos dias. A Igreja precisa voltar a clamar coletivamente por sabedoria. Hoje, muitas decisões são tomadas com base em tendências, marketing, conveniências e modelos seculares de liderança. Embora esses elementos possam ter algum valor, não são suficientes para manter a Igreja no centro da vontade de Deus. Sem sabedoria do alto, corremos o risco de trocar unção por performance, verdade por popularidade e missão por relevância social. A sabedoria divina é o que equilibra visão, doutrina, prática e compaixão. O clamor coletivo por sabedoria também fortalece a unidade. Quando uma igreja ora junta, reconhece que todos estão no mesmo nível de dependência diante do Pai. Não há espaço para vaidade, protagonismo ou manipulação. O Espírito Santo encontra liberdade para falar, corrigir e alinhar corações. Tiago capítulo 3, versículo 17, afirma que a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos. Uma igreja que clama por esse tipo de sabedoria se torna um lugar seguro, onde decisões são tomadas com responsabilidade espiritual. Além disso, a sabedoria coletiva é essencial para discernir os tempos. Em meio a crises morais,
sociais e espirituais, o povo de Deus precisa de olhos espirituais abertos para entender o que o céu está fazendo. Não se trata apenas de reagir aos problemas, mas de agir com profética sensibilidade. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, o rei Josafá declarou diante do povo: "Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti." Essa é a postura que precisamos restaurar, a de um povo que reconhece sua limitação e busca direção juntos. Reunir-se para orar por sabedoria não deve ser um evento esporádico, mas uma cultura restaurada. Pequenos grupos, líderes, ministérios e congregações inteiras precisam voltar a se ajoelhar, pedindo não apenas bênçãos, mas discernimento. O futuro da igreja não será decidido por criatividade ou inovação, mas por sabedoria que vem de Deus. E essa sabedoria é prometida a todos, inclusive aqueles que clamam juntos, com fé, com unidade e com fome de fazer a vontade do Pai. A sabedoria que vem do alto não é algo etéreo, distante ou puramente contemplativo. Ela é prática, molda atitudes, refina escolhas e transforma o ordinário em sagrado. Quando alguém vive sob a influência dessa sabedoria, isso se torna visível nas pequenas decisões do cotidiano. Em Provérbios capítulo 2, versículo 6, está escrito: "Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento." Esse conhecimento se reflete no modo como tratamos as pessoas, reagimos às crises, organizamos nossas prioridades e conduzimos nossos relacionamentos. Pessoas guiadas pela sabedoria de Deus não vivem correndo atrás de reconhecimento ou de soluções mágicas. Elas caminham com estabilidade, mesmo em terrenos instáveis. Suas palavras são ponderadas, suas reações são pensadas, seus caminhos são coerentes com a fé que professam. A sabedoria do alto transforma pressa em paciência, raiva em domínio próprio, superficialidade em profundidade. Ela reorganiza o interior para que o exterior reflita o caráter de Cristo. Essa sabedoria também afeta escolhas profissionais, decisões financeiras e planos familiares. Um lar construído com sabedoria é um lugar de paz, onde os conflitos são tratados com diálogo e não com gritos. Um trabalho guiado por sabedoria gera frutos, promove justiça e influencia o ambiente ao redor. Uma vida administrada com sabedoria honra o tempo, respeita os limites e colhe resultados consistentes ao longo dos anos. Tudo isso faz parte da manifestação da promessa de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Não é à toa que a sabedoria é apresentada em Provérbios como algo mais valioso do que o ouro. Isso porque ela tem o poder de preservar, de proteger, de promover e de preparar. Ela impede decisões precipitadas, nos poupa de ciladas emocionais e abre portas que o esforço humano não conseguiria sozinho. A sabedoria é uma semente invisível que, quando plantada no coração, produz frutos visíveis em todas as áreas da vida. Por isso, é importante fazer uma autoavaliação. Minhas decisões estão sendo moldadas pela sabedoria divina ou por impulsos passageiros? O fruto da minha vida diária revela equilíbrio, discernimento e graça. A verdadeira sabedoria não é percebida apenas no momento da oração, mas na conduta diária. E quem a possui se torna referência, ainda que em silêncio, de uma vida alinhada ao céu em cada escolha que faz. A Bíblia está cheia de heróis silenciosos, homens e mulheres comuns, sem títulos grandiosos ou plataformas visíveis, que tomaram decisões extraordinárias por estarem conectados à sabedoria divina. Eles talvez não tenham feito parte das grandes narrativas bíblicas, mas seus gestos moldaram gerações. A sabedoria de Deus sempre encontrou lugar em corações dispostos, mesmo que anônimos aos olhos do mundo.
Um exemplo claro está em Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 20, onde as parteiras Sifrá e Puá desafiaram o decreto de Faraó e preservaram a vida dos meninos hebreus. Elas foram guiadas por temor ao Senhor e discernimento espiritual, e por isso salvaram vidas. Essas histórias nos mostram que a sabedoria do alto não está reservada apenas para líderes, pregadores ou pessoas em posições visíveis. Ela está disponível para toda a alma disposta a ouvir e obedecer. Há mães que tomam decisões sábias em momentos de crise familiar e transformam gerações. Há profissionais que, guiados pela sabedoria, evitam desastres em empresas, mesmo sem receber o crédito. Há jovens que, em silêncio, escolhem o caminho certo quando todos estão indo na direção oposta. Esses testemunhos não aparecem nas manchetes, mas são vistos pelo céu. A sabedoria divina muitas vezes se revela na maneira como lidamos com o invisível, com a tentação que ninguém viu, com a escolha feita quando ninguém estava olhando, com o conselho dado no momento certo que mudou o rumo da vida de alguém. É nesse território silencioso que a sabedoria mostra sua força. Ela não precisa de palco, precisa apenas de espaço no coração. Quando olhamos para essas vidas, percebemos que a glória de Deus pode se manifestar de forma sutil e poderosa ao mesmo tempo. A sabedoria torna esses anônimos em colunas invisíveis de estabilidade no corpo de Cristo. Não são celebrados publicamente, mas sustentam famílias, comunidades e ministérios com sua sensatez, maturidade e sensibilidade espiritual. São instrumentos da sabedoria de Deus no cotidiano. Se hoje você se sente pequeno, invisível ou incapaz de causar impacto, lembre-se, Deus procura corações disponíveis, não holofotes. A sabedoria do alto transforma gente comum em agentes silenciosos de mudança. E talvez o que você está fazendo com fidelidade, em silêncio, seja exatamente o que o céu está usando para cumprir parte do seu plano eterno. Depois de tudo o que foi dito, uma verdade permanece. A promessa de Tiago, capítulo 1, versículo 5, continua viva. Ela não perdeu validade, não foi anulada, não expirou. Deus ainda está pronto para conceder sabedoria àqueles que pedem com fé, sem duvidar. O céu não está fechado. A fonte não secou. O Pai ainda deseja derramar discernimento sobre os que reconhecem suas limitações e desejam andar de forma alinhada à sua vontade. A pergunta agora não é se Deus vai responder, mas se nós vamos pedir com sinceridade, com fé e com disposição para obedecer. Não se trata de entender todos os mistérios da vida, mas de receber clareza suficiente para dar o próximo passo com confiança. A sabedoria do alto não nos revela o fim do caminho de uma só vez, mas ilumina nossos passos, como está escrito em Salmos capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Essa luz é dosada conforme o coração se mantém dependente, e é nesse ritmo que Deus nos guia dia após dia. A decisão está nas mãos de cada um. Continuar vivendo com base em achismos, conselhos confusos e emoções instáveis, ou escolher, a partir de hoje, cultivar um relacionamento com a sabedoria do céu. O convite está lançado, a promessa está acessível, e o céu aguarda por corações dispostos. Pedir sabedoria não é sinal de fraqueza, é demonstração de inteligência espiritual. É admitir que, sem o toque de Deus, até nossas melhores intenções podem nos desviar do propósito. Mais do que uma reflexão teológica, essa é uma convocação prática. Talvez seja a hora de mudar a maneira como você ora, de parar de pedir apenas soluções e começar a pedir entendimento, de trocar o desespero por discernimento. A sabedoria do alto é uma construção diária, e ela começa com um simples gesto,
dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu preciso da tua sabedoria. A promessa está diante de você. O Deus que dá sem lançar em rosto, que responde no silêncio, que forma sabedoria em processos e que usa gente simples, ainda está ouvindo. Ele não se esqueceu do que prometeu. Agora é a sua vez de se lembrar disso e fazer dessa promessa uma realidade viva em sua vida, um passo de fé que pode mudar tudo, começando dentro de você. Algumas palavras nos acompanham por toda a vida, mas outras chegam na hora exata para reacender o que parecia adormecido. Se este vídeo falou com você de forma especial, escreva nos comentários o que Deus te fez lembrar. Compartilhe com alguém que precisa dessa sabedoria agora. E claro, inscreva-se para continuar caminhando com a gente por essas verdades que o tempo só confirma.